Vamos falar o que aconteceu ontem, Vasco, no dia seguinte, após a eliminação na Copa do Brasil, para o ABC. Vamos falar também da preparação do time para o clássico contra o Flamengo, domingo às 6 da tarde. E já começou a cobrança, inclusive, da 77. Vamos falar tudo isso após a vinheta. Desperta, Vascaíno! Salve, salve, galera do Vasco! Você vê como que o futebol, as coisas mudam muito rápido. A semana passada, na semana do primeiro jogo do clássico, primeiro jogo da semifinal contra o Flamengo, era o Vasco que estava psicologicamente apresentando-se mais forte, e o Flamengo que vinha com uma série de revés e precisava vencer o clássico para melhorar até a sua autoestima. Ontem o Vasco foi eliminado da Copa do Brasil para o ABC, o time que tecnicamente o Vasco era superior, tecnicamente, e no ranking da CBF foi eliminado. E agora a coisa se inverteu. O Flamengo que teve o meio da semana só de treinos, psicologicamente está mais forte. Inclusive, antes mesmo do primeiro jogo, o Flamengo era favorito, porque o atual campeão da Libertadores e o atual campeão da Copa do Brasil. E o Vasco ainda está em reconstrução, né? Veio da segunda divisão, tem um gestor agora, estão fazendo um trabalho a médio a longo prazo. Mas naquela semana o Vasco parecia estar mais forte no lado psicológico, e se inverteu. E após a eliminação para o ABC, o pós-jogo do Vasco foi no vestiário do Vasco, foi de tristeza. Pedro Raul é um dos que mais sentiram, de que perdeu pênaltis, que era a quinta cobrança, e se ele tivesse convertido teria classificado o Vasco, mas ele perdeu a cobrança e permitiu a virada do ABC. Ele ficou tão abatido, demorou para ir ao chuveiro tomar banho, demorou para tirar o uniforme de jogo, estava olhando por nada, muito triste devido a ele ter sido o vilão, por assim dizer, da eliminação do Vasco. Eu acho que o mais culpado é o Barbieri ter colocado ele para bater. Quem escolhe batedor é o treinador, né? E eu até falei na coletiva, né? Questionei se não faltou sensibilidade, visto que o Pedro Raul já havia perdido 2 cobranças, e mesmo assim ele colocou, o Barbieri colocou para o Pedro Raul cobrar. Veja. Barbieri, boa noite. Não faltou sensibilidade no fato do Pedro Raul ter tido um aproveitamento ruim, ele ter sido o último a bater, e por que o Luca bateu depois de um tempo na atividade? O Luca é um dos que bateu bem no treinamento. Se o Luca não batesse, a gente ia acabar tendo algum outro jogador um pouco mais jovem, ou talvez o Piton, mas o Luca bateu bem no treinamento. O Pedro, é difícil responder essa questão nesse momento. Talvez se a gente tivesse optado por um outro jogador e tivesse sido erro, o questionamento ia ser por que o Pedro, com o peso que tem, centroavante, acostumado a fazer gol, não bateu, sabe? Então é difícil eu te explicar a partir desse ponto de vista. O Pedro se mostrou apto a bater o quinto, a gente procurou levar em consideração todos aqueles fatores que eu falei, quem já bateu em decisão, quem estava acostumado a acertar. Infelizmente ele errou, não tenho como voltar atrás sobre isso. E aí, agora com esse terceiro pênalti perdido, é que ele está mais ainda abatido. Eu ouvi comentários de torcedores falando
Ele está batido, mas eu não tenho a conta bancária dele. Bom, nem todo jogador é rico, milionário. Não estou dizendo que eu não sou Receita Federal para saber se o Pedro Raul é rico ou não, mas de qualquer forma, o jogador de futebol, ele quer ser sempre o melhor. Ele sempre quer provar que ele é bom. E nem o jogador nenhum vai querer perder pênalti e ser um vilão de uma derrota sentida pelo atual clube que ele estiver defendendo. Então, ainda mais um motivo, se houver um pênalti contra o Flamengo, podem escolher várias outras opções, menos o Pedro Raul. Vamos ver como que vai ficar. O CT hoje foi de tristeza devido à derrota para o ABC. O técnico Maurício Barbieri fazendo um trabalho psicológico até também para fazer os jogadores reanimarem para o jogo de domingo contra o Flamengo. E eu acredito que dará tempo para eles superarem essa tristeza, ligar a chave, já que o campeonato estadual, tudo bem, não tem o mesmo status da Copa do Brasil, nem financeiramente é superior ao campeonato estadual, nada em termos assim de status esportivo e financeiramente o Carioca perde de goleada em relação aos campeonatos nacionais, é óbvio. Mas caso o Vasco supere o Flamengo, um arquirrival, maior rival, e chegue à final do Campeonato Carioca, seria uma injeção de ânimo para esse time, para o time recuperar a autoestima, a torcida também. E seria um início de trabalho até surpreendente, já que a gente não esperava o Vasco ser campeão de alguma coisa, se o Vasco conseguir conquistar o Campeonato Carioca. Mas vamos ver como vai estar. Vamos falar na eliminação, a 7-7 também sentiu a eliminação para a Copa do Brasil, já começou a fazer cobrança no Paulo Brax, no Luiz Melo, porque é um torneio que dá muita grana também. Vasco ter sido eliminado, perdeu 2 milhões de reais. Sim, jogou 2 milhões no lixo. Mas foi uma falta de competência, os 90 minutos, e também na decisão dos pênaltis, o time pagou caro. E pela segunda vez seguida, o Vasco é eliminado na segunda fase da Copa do Brasil. Todos merecem uma nota de cascudo, sim, não vamos passar pano para ninguém. Mas principalmente o Maurício Barbieri ter botado o Andrei fora de posição e o Marlon Gomes fora de posição. O próprio Pedro Raul está sendo um pouco sacrificado, saindo muito da área. Mas vamos ver como que fica agora visando o jogo contra o Flamengo e também de jogadores sendo especulados, o Eduardo Sacha do Atlético Mineiro, já disse em 2 vezes, foi oferecido. O Atlético Mineiro não deve criar empecilhos para ele ser mais um reforço do Vasco. E no vídeo anterior falei do Bandosso, do Boca Juniors, colombiano, que a grande Emanuele Ribeiro, amiga de setor do Vasco, setorista do Vasco do Globo Esporte, fez uma matéria falando que ela apurou sobre
o jogador que está sendo aguardado para a Argentina, na Argentina, para acertar com a direção do Boca o seu destino. Muito provavelmente será o Gigante da Colina. Apesar de ser mais um volante, mas é um bom jogador pelos vídeos que eu vi dele. Bom, e também o Matheus Sávio, cria do Flamengo, que está no Kashima Reysol, é outro que foi oferecido. Mas vamos ver se esses dois jogadores vão reforçar o Gigante da Colina no Campeonato Brasileiro. Na hora do almoço, vou discutindo pontos, e claro, na parte emocional, a gente não tem nem o que discutir, mas na parte racional, eu acho válido debater. Seria bom o Vasco se classificar para a final do Campeonato Carioca? Calma, claro que você, até eu digo, todos nós vascaínos dizemos, claro, óbvio. Mas, por outro lado, vocês acham que seria benéfico para o time melhorar, né, na parte tática, técnica? Se o Vasco for eliminado, terá um mês só de treino, visando ao Campeonato Brasileiro, que começa em abril, na primeira rodada, vou estrear contra o Atlético Mineiro em Minas Gerais. A gente vai debater na hora do almoço sobre isso. Então, até mais com mais Vasco.